só tem uma água, só uma, e ela circula. E quando você pensa assim, puxa, toda a água que tem no planeta, o planeta é 70% coberto por água. Quanto que é, você sabe? Se tivesse a bola da Terra aqui e eu pegasse toda a água da Terra e fizesse uma bola do lado, que tamanho seria essa bola de água? 1.000 quilômetros de diâmetro. A Terra tem 12.000 quilômetros de diâmetro. Tá? Uma bolinha aqui com 1.000 é toda a água que tem na Terra. Toda. 97% é água salgada. E aí dos 3% que falta, a maior parte é gelo e água subterrânea. E o que vai na superfície é 0,02%. Isso inclui o Rio Amazonas, todos os lagos, toda a água nos solos, etc. E nossa vida depende dessa água. A maior parte dos organismos é feito, maior parte, de água. E essa água não nasceu e nem morre com eles, ela passa. É uma avenida de água passando por cada ser vivo, cumprindo essas funções. Vai na escola, a gente aprende o ciclo da água. No terceiro, quarto ano primário, a professora já explica que a água evapora do mar, forma as nuvens, e as nuvens vão para o continente, chove, aí formam os rios, águas superficiais que voltam para o mar. Toda a água do planeta vem basicamente do oceano. Sai como água salgada, volta como água doce. O Sol é um grande destilador de água. Se a chuva cai sobre um solo nu, ela rapidamente escoa superficialmente, lava a terra, empobrece o solo e ela escoa pelo rio rapidamente ao mar. Então, essa água sai rapidamente do sistema. Quando eu tenho uma cobertura vegetal, a água não vai cair direto na terra. Ela vai batendo de folha em folha até que ela consegue chegar aqui. Então ela já chega em outra velocidade. Num evento de chuva muito extremo, a gente teria a água escoando por cima. Em todos os outros casos, a água cai e fica aqui. O solo do ambiente como esse, ele é capaz de reter bastante água. No período de chuva, ele incha. Ele armazena muita água mesmo e vai passando o período de seca, ele ainda tem água nele. Ele cria uma resistência, uma estabilidade, uma longevidade para o desenvolvimento de todas as plantas que estão por aqui, para todos os seres que estão por aqui, mesmo no período de seca. Na floresta amazônica, nas áreas altas, assim, de platôs, tal, que estão longe do lençol freático, como é que uma árvore jovem atravessa a estação seca? Às vezes 4, 5, até 6 meses. Não conseguiria, ela ia morrer. Aí que se descobriu que as árvores mães, as grandes, durante o dia elas puxam água lá do lençol freático e puxam água de cima e vai para a copa. Isso ocorre durante o dia. Durante a noite, as raízes superficiais invertem o fluxo. A água sai lá de baixo e irriga o solo superficial pelas raízes superficiais. É como se fosse assim, a árvore mãe é mãe e ela fala, tem a árvorezinha lá, toma aqui um pouquinho de água para você. E você vai estudar a floresta amazônica, você vê que absoluta cooperação é a regra, é a lei, não competição, cooperação. Todas as árvores estão cooperando. A árvore está crescendo aqui, ela é oportunista, ela tem um espaço, tem luz aqui, ela cresce para cá. Aí tem uma outra árvore, tem uma outra copa ali. Quando ela chega a uns 20 centímetros da outra copa, ela para de crescer. Não cresce mais. Aí você vai ver as raízes, elas estão todas entremeadas assim. Você fala, estão competindo. Não, elas estão trocando, é um mercado. Eu te dou um fósforo aqui, me dá um nitrogênio, é uma colaboração fantástica. As árvores com as folhas, o dossel, ele é um radiador de água, né? Ele irradia a água, ele é um irrigador da atmosfera.
Você tem as folhas. Folhas são estruturas laminares, são painéis solares químicos. Painel solar porque elas existem em função da energia solar. E são químicos porque elas transformam o gás carbônico em açúcar, né, que é o que a fotossíntese faz. E também são evaporadoras otimizadas. É como se fosse uma máquina de umedecimento gigantesca da atmosfera. Invisível, porque o vapor que sai das folhas você não vê. Então por isso que a gente não tem consciência disso. Elas são bombas de água. Elas trazem uma água que está no solo e no subsolo de volta para a atmosfera e isso favorece o desenvolvimento das chuvas locais. Nos lugares desertos se produz um tipo de círculo vicioso, né? Não chove porque não tem umidade e não tem umidade porque não chove. O contrário acontece exatamente nas florestas. Tem muita umidade porque chove muito, mas essa chuva se transforma em vapor através da evapotranspiração das plantas e alimenta. Então nós podemos ter um círculo vicioso ou um círculo virtuoso, dependendo como nós tratemos a vegetação. O fato de você ter floresta é o único determinante para as áreas continentais grandes do transporte de umidade para dentro do continente. Porque a gente está muito habituado a pensar como nos oceanos como o grande motor, né, de água. Só que o oceano é uma parte. Internamente, dentro do continente, a chuva que cai é da floresta. As frentes de ar úmido que vêm do oceano para dentro do continente caem na borda. Mas você só vai ter chuva lá para dentro se você tiver manutenção da floresta. Já foi feito o cálculo por grandes hidrólogos. A chuva que cai nos continentes, ela provém basicamente da evaporação dos continentes e não do mar. O mar, é claro que exerce influência em termos de umidade, mas ele exerce influência até uma determinada distância a partir da costa. Para dentro, não, porque aí sobrevêm os processos internos. Por isso que é essencial nos continentes a manutenção da vida como ela se desenvolveu. Porque a vegetação, a vida, ela se construiu na estratégia de ter água, de manter a água. Então, são bilhões de anos desenvolvidos para que isso se dê da melhor forma possível. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, grande parte do território brasileiro era coberto por florestas tropicais. Hoje, mais de 500 anos depois, resta apenas 12% da vegetação original de Mata Atlântica. E apenas nos últimos 40 anos foram devastados 18% da floresta amazônica. Não é muito claro para a comunidade científica ainda quanto que incidiria o desmatamento da Amazônia, por exemplo, na chuva, no ciclo da chuva, em regiões mais distantes. Mas há alguns fatos concretos, né? Por exemplo, parte da umidade presente no estado de São Paulo é transportada desde a Amazônia. E parte dessa umidade é criada pela vegetação. Portanto, não parece ser uma boa ideia, né, para a chuva de São Paulo desmatar a Amazônia. O que hoje falta ainda é ver até que ponto isso é prejudicial. Há estudos que mostram que praticamente metade da precipitação que cai é evaporada, o que nós chamamos de evotranspiração, por parte da floresta. A cidade de São Paulo foi construída no meio do que era anteriormente Mata Atlântica. Então nós tiramos a floresta, substituímos por cimento, por asfalto, e isso muda totalmente as condições de temperatura e de umidade dentro da cidade. Ao ponto que, durante algumas horas do dia, a diferença de temperatura entre o centro da cidade e a floresta que está na periferia pode ser de 4 ou 5 graus. Ela configura o que nós chamamos de ilha urbana de calor, né? Porque o cimento, o asfalto gera como se fosse uma ilha mais quente no meio da floresta, com muita menos umidade, porque não tem vegetação. O resultado é que São Paulo tem, nas últimas décadas, um aumento muito claro da frequência de chuvas extremas. Nos últimos 40, 50 anos, as chuvas intensas se tornaram muito mais frequentes. E isso deve aumentar
nos próximos anos e nas próximas décadas, porque essa ilha de calor não para de crescer. O principal sistema de abastecimento da cidade de São Paulo, o Sistema Cantareira, está localizado ao norte da capital paulista, em uma região de Mata Atlântica. Apenas 35% da área ainda preserva sua vegetação original, o que prejudica a manutenção da qualidade e quantidade de água que abastece São Paulo. Para piorar a situação, com a mudança do Código Florestal, a região está ainda mais desprotegida. Na maior parte das propriedades, a necessidade de proteção da mata ciliar passou de 30 para 5 metros. As áreas de nascente, que antigamente tinham que ter 50 metros de seu entorno protegidas, foram reduzidos para 15 metros. E todas as áreas de topo de morro da região, que eram preservadas pelo código anterior, ficaram completamente desprotegidas. Documentos foram produzidos pela Academia Brasileira de Ciências, pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e vários pesquisadores autônomos, dando conta de que seria uma roubada você reduzir as áreas protegidas pelo Código Florestal para efeito da própria produção econômica. Na realidade, todo agricultor, o grande ou o pequeno, precisa da floresta como um buffer, como um amortecedor dos seus impactos. E para que tenhamos água, para que tenhamos polinização, para que tenhamos uma série de serviços chamados serviços ecossistêmicos, né, desses biomas que temos aqui. Então, eliminá-los não é uma boa. O olhar do colonizador foi esse de querer reproduzir os biomas, a vida, as culturas de seus países, só que longe. Chegando aqui, o que é a Mata Atlântica? Né? É só puxar os escritos do Caminha e de outros viajantes que colocavam aquilo como tanto maravilhoso quanto ameaçador, né? Mas não é só um problema cultural, porque sempre esteve por trás do cultural a motivação econômica. A natureza me atrapalha se ela não deixa eu ganhar dinheiro rápido e fácil. Então, se eu estou interessado em extrair algo, aqui Palmitos ou então pau-brasil, etc., o olhar do colonizador também era pegar e levar embora. Era uma outra coisa. Assim, eu desteci a teia da vida que se construiu aqui, no mínimo há milhões de anos. Os índios, eles sabem que a floresta tem um papel. E nós, com milhares de cientistas, computador, avião, satélite, supercomputador, laboratórios, barcos, etc., a gente precisou de 20 anos para chegar à mesma conclusão dessa coisa simples. A gente perdeu totalmente a capacidade de admitir que exista tecnologia fora do que é humano. A gente precisa perceber que o que a gente não conhece não é necessariamente desimportante ou não existente. Essa é uma tarefa que compete a nós, os cientistas, de cancelar esse erro histórico grave, de desprezar o que não foi demonstrado ainda. A gente precisa olhar para trás e falar assim, não está publicado, é verdade, mas eu imagino que uma estrutura dessa, que está aqui há 400 milhões de anos, que é uma árvore, deve ter uma função. No interior do continente, onde a umidade tem dificuldade para chegar, se encontra o segundo maior bioma brasileiro, o Cerrado. Seu clima, quente e seco, fez com que a vegetação se adaptasse a sobreviver longos períodos de estiagem. Desde os anos 70, essa região do país se transformou no grande eixo de expansão da agricultura brasileira, tendo 49% de sua área desmatada. Muito da exploração do Cerrado nasceu daquele olhar colonizado, que é essa vegetação é pobre, se eu for comparar do ponto de vista de porte e densidade de espécies, o Cerrado com a Amazônia, com a Mata Atlântica, ela aparenta ser mais pobre. Não, mas ela é super safa, super sagaz, porque ela conseguiu estar ali e se manter. E o Cerrado, ele tem um papel muito importante porque ele ocupa as cabeceiras dos rios, né? Todas as grandes bacias hidrográficas da calha sul do rio Amazonas e do rio São Francisco e do rio Paraná
que são as 3 grandes bacias, né, da América do Sul, principalmente do Brasil, é o cerrado. Então, a vegetação nativa do cerrado tem um papel importante também na infiltração de água. Paradoxalmente, é no cerrado que está sendo feita a maior intensificação de agricultura. Então, a maior demanda de água está sendo criada exatamente no lugar onde deveria ser o início da caixa d'água. Então eu pego a área mais vulnerável, jogo mais veneno, tiro mais vegetação e coloco mais erosão. É uma equação muito interessante, né? O planeta é 70% superficialmente água. Nós, humanos, somos 70% água, né? A mesma proporção. Então, água é tudo para nós. Temos o sol, temos a floresta, temos o mar. É uma máquina com um mecanismo de relojaria muito delicado, né? Se nós entortamos aí uma peça, a máquina toda pode parar de funcionar ou vai começar a funcionar de uma forma muito diferente, que talvez possa nem nos atender. A nossa civilização se construiu em cima de um dado equilíbrio, não é que ele é certo ou errado, é um determinado equilíbrio em que a civilização se produziu. Na hora em que a gente altera essas bases da civilização, porque a gente depende das plantas, depende dos animais e toda a vida depende da água, na hora que a gente altera a água, é dominó. Eu diria que hoje na comunidade científica já não há praticamente dúvida alguma que essas mudanças foram criadas pela ação do homem, pela quantidade de gases com efeito estufa que nós emitimos todo dia, né, até quando andamos de carro. Então, a forma como isso irá interagir no futuro, como irá nos afetar, ainda não é totalmente clara. Pensando no Brasil, bom, aumento da temperatura certamente irá tornar as chuvas mais intensas. Há pesquisas que indicam que a estação chuvosa vai ser muito mais intensa, porém mais curta. Isso não é uma boa notícia, certamente, nem para enchimento de reservatórios, nem para a agricultura. Outros aspectos da mudança climática é que nós teremos um aumento da frequência dos fenômenos extremos. Chuvas, secas, ondas de frio. O pior cenário futuro é chamado de business as usual, ou seja, o cenário em que os negócios vão continuar comandando os destinos dos países, dos locais, das nações. Quando a gente olha como as cidades não param de se espalhar horizontalmente, mesmo que a população cresça cada vez menos, como é o caso da região metropolitana de São Paulo, então a questão é, precisamos de todo esse espalhamento, precisamos de ocupar e desmatar e construir cada vez mais maciçamente. A reprodução do capital em cima do preço dos imóveis é que é o motor dessa expansão. É possível fazer agricultura equilibrada com manutenção de biomas? Claro que é. É possível ter atividade industrial? É possível, desde que você não queira consumir todos os recursos de repente para vender no Natal ou no Black Friday. É típico da nossa civilização curto prazo, né? Poucos querem ganhar tudo no curto prazo. Então a gente esquece que os ciclos planetários, biológicos, tem outra velocidade, tem outra lógica. Nós é que temos que aprender com eles e não vai dar para enfiar uma vegetação de shopping tecnificada para resolver a nossa parada. Deveria mudar o paradigma, não? E a pergunta seria o que nós podemos tirar de benefício da natureza? Hoje nós acho que precisamos, primeiro, aumentar a nossa floresta, porque a floresta é um dos poucos elementos que capturam o dióxido de carbono, justamente que é o gás principal que gera a estufa. Então nós precisamos, em vez de matar, nós precisamos aumentar as nossas áreas florestadas e precisamos parar ou pelo menos diminuir drasticamente a emissão dos gases de efeito estufa. A gente pode
trabalhar a favor desse processo, criando mais superfícies de evaporação para que nós tenhamos o vapor para que ele possa chover. Então a sociedade deixa de ser competitiva para ser colaborativa, porque a natureza funciona pela colaboração.